E aí, pessoal? Mais uma vez juntos, cenário novo, hein, pessoal? Estúdio novo, aula 23, a chegada da família real no Rio de Janeiro, a corte no Brasil, que vai se estabelecer de 1808 até 1821. Canal Professor Gilson Lopes. Já é inscrito no nosso canal? Se não for, por favor, se inscreva, nos ajude. Já curtiu? Já deu um likezinho? Se não deu, por favor, dê o seu likezinho, faça um comentáriozinho da nossa aula. Vamos então aqui dar prosseguimento à nossa aula. Abertura dos portos 1808. Na última aula, nós falamos da transição. Falamos aí da política externa europeia, falamos da França, do crescimento militar francês, do autoritarismo de Napoleão Bonaparte. Hoje vamos falar da vinda, da chegada, do estabelecimento da família real aqui no Brasil colônia, aqui na América Portuguesa. Bem, nós temos aqui a abertura dos portos, que vai acontecer em 1808, né? Então, antes da família real portuguesa chegar no Rio de Janeiro, ela para em Salvador. Dom João VI, então, vai convocar o governador da Bahia e vai assinar um documento. Aqui nós temos a imagem, né, de Dom João VI assinando esse documento, que vai ser a abertura dos portos às nações amigas. Eu coloquei esse mapa para você poder visualizar melhor e automaticamente esse mapa vai te ajudar. Antes de 1808, a América Portuguesa ela só podia vender para a sua metrópole, Portugal. Não era permitido de forma nenhuma a América Portuguesa vender para outra nação europeia. Depois de 1808, depois da abertura dos portos às nações amigas, que foi decreto assinado por Dom João VI, isso muda. Né? Então, a América Portuguesa ela vai vender para os ingleses. Por quê? Porque Portugal tinha traços políticos e econômicos bem definidos com a Inglaterra. Né? Então, nós temos aqui, nesse exato momento, o fim do pacto colonial. Isso é importante você saber. Se nós temos o fim do pacto colonial, nós temos o início de uma geração de uma certa riqueza dentro da América Portuguesa. Por quê, meu querido aluno? Porque antes, quando havia o pacto colonial, o rei de Portugal ele determinava preços, valores. Quando o comerciante que morava aqui vendia seus produtos para o comerciante de Portugal, ele vendia ao preço que o rei determinava. Isso é o pacto colonial. O rei ele vai interferir na economia. Com a abertura dos portos às nações amigas, com o final do pacto colonial, essa interferência do rei não existe mais. Então, prestem bem atenção. O comerciante que mora na América Portuguesa, ele vai dar o seu preço, e o comerciante que mora lá na Inglaterra, ele vai procurar ali o melhor preço de compra. Então, se não vai haver essa interferência, nós vamos ter aí a lei do mercado. Né? Você vai vender para quem compra de você o melhor preço e automaticamente você vai comprar quem te vende o melhor preço. Não é isso? Não é lei de compra e venda, não é lei de mercado, não é como funciona hoje. Isso vai gerar um desenvolvimento aqui dentro, né? Uma certa geração de riqueza aqui dentro. Então nós temos, ó, com a presença da família real, com a presença joanina, com a presença da corte portuguesa morando aqui no Rio de Janeiro, o fim do pacto colonial. Em 28 de janeiro de 1808, foi aprovado o primeiro ato administrativo importante no Brasil, assinado aí pelo príncipe regente Dom João VI. E aqui nós temos a imagem desse documento. Nós temos aqui a confecção, né, desse documento, que foi a abertura dos portos às nações amigas. Vamos dar prosseguimento. Os tratados de 1810. Então, depois de Dom João VI ter passado em Salvador, Dom João VI veio para o Rio de Janeiro, a família real se estabelece no Rio de Janeiro, e nós temos então acordos entre Portugal e Inglaterra.
Tratado da Aliança ou Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Então nós temos aqui nesses acordos, nesses tratados, taxas, ou seja, impostos, né, estabelecidos de mercadorias que entravam aqui na América Portuguesa, tá? Então percebam, essas taxas elas vão ser sempre favoráveis, né, aos ingleses, conforme está aqui. Se entra um produto aqui no Brasil colônia, aqui na América Portuguesa, se esse produto vem da Inglaterra, então os ingleses, né, seriam taxados em 15%. Se seriam os portugueses, esses produtos seriam taxados em 16%. Se é uma outra nação, esses produtos seriam taxados em 24%, né? Havia também uma liberdade religiosa. Lembrando que os portugueses são católicos, lembrando que os ingleses são protestantes. Então, os ingleses que residiam aqui, eles passam a ter liberdade de culto protestante, coisa que não era permitido, né? Lembrando também, inclusive está aqui no slide, isso é muito importante a gente citar, os ingleses que fossem punidos aqui por alguma infração, por algum ato ilegal, eles não seriam julgados por leis portuguesas, por juízes portugueses. Eles seriam julgados segundo a corte inglesa, segundo juízes ingleses e segundo também as leis da Inglaterra. Então percebam o que é esse tratado, né? Esse tratado ele é altamente favorável para os ingleses. Mas como Portugal dependia da Inglaterra, como Portugal era dependente da Inglaterra, então Portugal acaba assinando pelo fato, né, de Portugal estar numa situação muito comprometedora. Lembrando que Napoleão Bonaparte ainda está residindo na França, lembrando que a França Napoleônica ainda é uma potência nesse momento, lembrando que a França Napoleônica ainda tem Portugal como um grande entrave, porque a família real portuguesa foi a única família real europeia que desafiou Napoleão Bonaparte. Então, Portugal é altamente dependente dos ingleses. Por isso nós temos esses acordos aqui que favorecem os ingleses, né? Vamos então dar o prosseguimento. Bem, rapidamente vamos falar da mudança do Rio de Janeiro, né? Reformas urbanas no Rio de Janeiro. Lembrando que antes da família real vir para o Rio de Janeiro era uma cidade sem estrutura urbana. Não tinha a mínima condição de receber aproximadamente 15 mil pessoas, principalmente pessoas da nobreza. Mas, quando a família real se estabelece aqui, há um conjunto de medidas, de mudanças. Existem várias obras, justamente obras que são feitas para atender a nobreza, atender a família real. Então nós temos, obras, criação de chafarizes para abastecimento de água na região. Já que vamos ter nobres morando na região, temos que ter distribuição de água. Novas pontes, novas calçadas, construção de ruas, avenidas, estradas, instalação de iluminação pública. Como é que a nobreza vai andar no escuro? Como que a família real ela vai andar em avenidas que não tem iluminação pública? Pensa nisso. Então nós temos aí toda uma fachada, né, pública, recebendo construção dessa iluminação, fiscalização de mercados e matadouros. Então há uma fiscalização no funcionamento do comércio, já que a família real está morando no Rio, uma determinada organização de festas públicas, criação do Banco do Brasil. Lembre-se, os nobres são ricos. Lembre-se, os nobres trouxeram suas riquezas. Aonde eles guardariam seu dinheiro? Então há uma necessidade da criação de um banco. Então nós temos aí a criação do Banco do Brasil, né? Nós temos também o surgimento da imprensa. Pela primeira vez na América Portuguesa, nós vamos ter a circulação de jornais, a circulação da imprensa, abertura da Academia Real Militar. Nós temos também a inauguração da primeira biblioteca em solo nacional, ou seja,
Pensa comigo, futuro sargento, futuro cadete, futuro guerreiro, futuro oficial do Colégio Naval aí, pensa comigo, nobre gosta de ler. É habitual na vida do nobre a prática da leitura. Então, o nobre precisa ter uma biblioteca. Então, é aberta uma biblioteca, é inaugurada uma biblioteca justamente para atender esse público. Né? É justamente aí a intenção, né, dessa biblioteca é receber esse público. E por último, eu coloquei aqui esses slides, essas imagens para você poder visualizar. É comum esses episódios caírem em concursos. As melhores casas, as melhores residências do Rio de Janeiro, os soldados, né, do exército português desenhava o símbolo PR nas portas. Você pode perceber aqui, ó, PR, e aqui também, ó. Aqui você tem um agente do governo comunicando, né, a família. Quando você tinha esse símbolo escrito na porta, significava que essa família ela teria 24 horas para sair do seu lar. E automaticamente essa casa seria habitada por alguém da nobreza, né? Essa casa iria fazer parte aí do complexo de casas do príncipe regente Dom João VI. Então, alguém que veio com Dom João iria morar nessa casa. Rapidamente, o carioca, com muito humor, vai apelidar esse símbolo de ponha-se na rua, ou então prédio roubado. Então, percebam que até na catástrofe, até no momento difícil, até no momento ruim para o morador do Rio de Janeiro, havia o humor desde o século XIX. Bem, nós estamos aqui finalizando a nossa aula. Colocamos aqui tópicos referentes aos concursos, né, que vocês vão fazer. Espero que você tenha gostado. Um abraço para você, fique com Deus. Até a próxima aula.